Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria poder receber você. É muito bom poder ter a sua companhia aqui comigo nesse vídeo aqui no meu canal. E a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou gravar uma série de vídeos falando sobre recomeço. Eu gosto muito desse tema, recomeço, restauração, porque é um tema que fala muito comigo, tem muito a ver comigo, com a minha vida, com tudo que eu passei na minha vida, na minha infância. Então aqui nessa série de vídeos que eu vou gravar, que eu vou disponibilizar aqui para vocês, eu vou relatar um pouquinho da minha vida para você entender que sempre é uma chance de um recomeço, sempre é uma chance de mudança. Você não pode simplesmente deixar a sua vida passar porque o teu avô era assim, teu pai foi assim, tua mãe era assim, é, teu irmão é assim, você também será. Não, você não é, você está. Há uma diferença entre ser e estar. Você precisa entender isso. Eu sou, hoje, graças a Deus, sou casado, sou é, graduado em teologia, sou palestrante, licenciando em filosofia, falo dois idiomas, além do meu idioma, claro, além do português, falo espanhol fluente, perdão, falo francês fluente, espanhol falo 70%, viajo, dou palestras, dou aula, mas eu vim de uma infância muito triste, uma infância muito sofrida. Na minha infância, os meus pais, eles não cuidavam da gente. Eu dormia na rua, embaixo de marquises. Quando eu queria comer, revirava a lata do lixo para comer alguma coisa. Fui morar na casa de uma pessoa que essa pessoa tentou abusar de mim quando eu era criança. Um dia, eu criança, 10 anos, acabei pegando uma faca e feri a perna dessa pessoa, sabe, por causa de tantas coisas. Só que essa pessoa tinha me colocado na escola, porque meus pais me mandaram morar com essa pessoa. E eu precisei fugir da escola. Eu aprendi a ler e escrever. Dentro de 2 meses eu já sabia ler um pouco, né? E escrever. Então eu fugi da escola, eu fugi da casa desta pessoa. Eu andei umas 5 ou 6 horas a pé. 10 anos eu tinha, da casa dessa pessoa até a casa dos meus pais. E aí continuei aquela vida. Aos 12 anos eu conheci as drogas, conheci a maconha, comecei a fumar maconha. Eu já bebia, eu tomava bebida alcoólica nessa época. E aí depois conheci a cocaína, aos 13 anos conheci a cocaína. Eu fui até os 17 anos envolvido com maconha, cocaína. E aos 17 anos eu tive um encontro com Jesus e Jesus mudou a minha vida. E eu então voltei, né, a viver uma vida, comecei a trabalhar. E claro, nesse período que eu era usuário de drogas, eu já trabalhava, né? Eu trabalhava, mas tudo que eu fazia era para gastar com drogas. Nem roupa eu comprava, pra vocês terem uma ideia, nem roupa eu comprava, sabe? Nem roupa, nem calçado. Tudo que eu tinha era ganhado, as pessoas me doavam e o meu dinheiro era só para aquilo, para sustentar o vício. Às vezes praticava pequenos furtos para poder comprar droga. Graças a Deus não permitiu que eu me tornasse um bandido. Eu louvo a Deus por isso. É, Graças a Deus eu não precisei chegar a esse nível, porque eu trabalhava, eu sempre gostei de trabalhar. Mas enfim, passei por situações em que eu passei literalmente pelo vale da sombra da morte. Por várias vezes quase morri, quase perdi minha vida em situações de confusão, situações, enfim, que eu me envolvia. E no fato de ser um adolescente, usuário de drogas, injetava cocaína nas veias, fumava maconha todos os dias. Então, a minha vida completamente destruída pelo fato do lar em que eu nasci, pelo lar em que eu nasci, o ambiente em que eu fui criado. E aos 17 anos, Jesus me salvou. Eu tive um encontro com Deus, Jesus salvou a minha vida.
E aí eu parei de usar drogas, Jesus me libertou das drogas, e eu trabalhei muito, e a vida era muito difícil na época. Às vezes eu dormia na igreja, às vezes eu não tinha o que comer direito, não tinha nem o que levar na marmita para o trabalho, apenas arroz e banana. Nós tínhamos uma situação muito difícil. Para vocês terem uma ideia, eu terminei os meus estudos depois de casado. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, eu louvo a Deus pela existência da minha esposa. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Eu terminei os meus estudos, eu fiz faculdade, hoje eu sou graduado em teologia, eu fiz seminário de judaísmo messiânico, estudei teologia normal em um seminário, depois migrei para teologia da restauração no contexto judaico-messiânico, estudei por 3 anos e meio, depois fiz uma faculdade de teologia, estudei 3 anos também numa faculdade, estudei administração, hoje eu faço licenciatura em filosofia, falo francês, viajo, tenho viajado para alguns países para palestrar, hoje eu dou aulas, enfim, hoje Deus transformou a minha vida, porque eu tive uma experiência muito difícil na vida, mas o que mudou a minha vida, o que realmente o fator que realmente provocou a mudança na minha vida, eu sou diferente de todos os meus irmãos, meu irmão já faleceu, meus 2 irmãos, tanto que eu tenho irmão mais velho, né, tinha meu irmão mais velho, eu e o mais novo, eu sou o irmão do meio, nós somos uma família de 7 filhos, minha mãe ela teve 7 filhos, com 3 maridos diferentes, nós éramos, na verdade, meio irmãos, né? Eu com os meus irmãos éramos tanto o mais velho quanto o mais novo, nós éramos meio irmãos. Que ela teve o pai do meu irmão mais velho, aí teve meu irmão mais velho e minha irmã mais velha, minhas 2 irmãs mais velhas, aí que ele faleceu, ela conheceu o meu pai, aí teve uma irmã, teve outra, teve 2 filhas com ele, depois teve eu, aí ele morreu, aí depois ela se envolveu ali com o pai do meu irmão mais novo, enfim, 7 filhos, 7 filhos, e eu com meus irmãos, nós éramos meio irmãos, meu irmão mais velho se envolveu com a criminalidade, acabou morrendo de uma forma trágica, meu irmão mais novo morreu, tinha um problema de edema cerebral e Deus guardou a minha vida. Porque eu sempre acreditei, mesmo vivendo aquele contexto, eu sempre acreditei que eu podia mudar, eu podia mudar, a minha vida ia ser diferente, eu sempre acreditei, eu sempre nutri um pensamento de que eu ia me casar, eu ia ter uma família, eu ia ser bem-sucedido, e realmente eu tenho vivido esse privilégio, essa experiência de ter uma família. Na vida todo mundo passa por dificuldades, a gente já passou por muitas. Se eu disser para você que a gente vive um mar de rosas, no quesito finança, eu sou milionário, não sou milionário, mas eu sonho em um dia ser, não vou parar de sonhar com isso, né? E não vou parar de trabalhar para isso, mas eu tenho uma vida, graças a Deus, estabilizada, uma vida abençoada, tenho uma esposa maravilhosa, como eu já disse, eu repito, tenho uma esposa maravilhosa, uma família abençoada, mas eu passei por situações que eu não desejo para ninguém, situações realmente complicadas, delicadas, mas em meio a toda essa turbulência, toda essa guerra, eu nunca deixei de acreditar, nunca deixei, de crer que a minha vida ia mudar, que eu ia me dar bem um dia, que eu ia ter um lar, que eu ia ter uma família, eu nunca deixei de acreditar. Eu tenho um sonho, eu sempre quis ser alguém que se destacasse em alguma área, alguma coisa, e graças a Deus hoje Deus tem me dado aí uma proeminência no que eu faço, e enfim, a gente segue a vida porque Deus muda a nossa história, mas a gente tem que acreditar. Deus não é uma religião,
As pessoas falam, mas eu tenho a minha religião e tal. Jesus não é uma religião. Eu não estou falando para você de religião. Estou dando um depoimento da minha vida, o que aconteceu com a minha vida, sabe? E como Tomás de Aquino já dizia, toda coisa tem uma causa. A gente precisa conhecer a origem, ou seja, tudo existe uma origem. E a origem dessa minha vida transformada, dessa minha vida abençoada, a origem é Cristo. Eu tive um encontro com Jesus e ele mudou a minha vida, ele transformou a minha vida. Então hoje eu dou mentoria para pessoas, dou palestras, amo fazer isso, dou aulas, né? Ensino pessoas, adoro fazer isso, a coisa que está, sabe, no meu sangue. Então eu incentivo muitas pessoas. Eu tive a oportunidade de um recomeço. Eu lutei por isso. E é por isso que nessa série de vídeos que eu vou estar disponibilizando aqui no canal, eu vou estar relatando para você um pouco do que aconteceu com a minha vida e o que o Senhor tem feito na minha vida. Depois, claro, eu passei por outras situações que eu vou estar relatando nos próximos vídeos, mas eu quero dizer algo para você. Vale a pena você acreditar em Deus, confiar em Deus. Vale a pena você acreditar no seu próprio potencial, acreditar que dentro de você existe um ser humano incrível. Acreditar que você pode muito mais do que você imagina, você consegue sim. É mentira de quem disse que você não conseguiria, quem disse que as coisas não iam acontecer na sua vida, mentiu para você. Isso não é verdade. Você pode, você tem condições, você consegue. Você pode ir muito além do que você imagina. Você só tem que acreditar em você, no seu potencial, sabe? E saber que, acima de tudo, há alguém cuidando de você. Esse alguém é Jesus, sabe? Está cuidando de você. Ele sempre vai te dar uma segunda, terceira, uma quarta chance para você ter uma vida melhor, a vida dos teus sonhos, você viver aquilo que você realmente deseja, que você realmente planejou. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta, né, à igreja de Éfeso, em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, Paulo disse assim: Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, Deus ele pode te fazer ir além do que você imagina. E o profeta Isaías, escrevendo uma profecia de Deus, no capítulo 55, e o versículo 8, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, e os meus caminhos não são como os vossos caminhos. O versículo 9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então entenda, Deus tem coisa muito maior do que aquilo que a gente imagina, mas a gente precisa acreditar. Você só precisa entender que você, como ser humano, é a imagem e semelhança de Deus. E você precisa despertar isso dentro de você, saber que há um potencial enorme dentro de você. E esse potencial te levará a lugares altos, te fará chegar a alturas que você jamais imaginou. Então, nunca baixe a tua cabeça, independente da situação que você estiver, independente da circunstância que você estiver vivenciando, porque as circunstâncias não podem definir a sua vida. As circunstâncias não definem a sua vida. Acredite nisso. As circunstâncias não podem definir a sua vida, mas Deus sim é quem define o seu destino. Acredite, você precisa pavimentar a estrada do seu destino, a estrada da sua conquista. Deus já te deu um destino, Deus já preparou um futuro melhor para você, mas você com suas ações, com suas atitudes, com sua fé, com sua esperança,